E pessoal, beleza? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa, né? Semana de Trade Deadline. É, rapaz, semana de Trade Deadline. De longe, é o período do ano onde eu mais trabalho. A Trade Deadline é uma parada que desgasta bastante, que cansa bastante, porque é muita troca acontecendo, é muita movimentação acontecendo ao mesmo tempo. E aqui no canal eu tento trazer todas as trocas meio que em tempo real, tento comentar sobre todas as trocas, sobre todas as movimentações, sabe, o mais rápido possível. Então, é um período, é um período que me deixa bem cansadinho, mas eu tô pronto. Estou pronto para cobrir mais uma trade deadline. Estou preparado fisicamente, psicologicamente também, estou preparado. Então, vai ser uma semana trabalhosa, vai ser uma semana cansativa, mas vai ser uma semana também muito legal, porque, velho, apesar de cansar pra caralho, a trade deadline é muito maneira. É muito maneira. Toda hora tem notícia saindo, toda hora é troca, toda hora é time se movimentando. E essa promete ser uma trade deadline bem movimentada. Eu não espero grandes movimentos. Não espero uma troca bombástica como foi a troca do Kevin Durant na última trade deadline. Não. Não espero trocas desse nível de grandeza. Mas eu espero muitas trocas, muitas movimentações. Eu acho que vai ser uma trade deadline muito de volume e não tanto assim de qualidade, entende? Né? Mas vai ser legal, vai ser maneiro e eu estou pronto. Estou pronto para trade deadline, para mais uma trade deadline. Acho que vai ser o que, a quarta que eu cubro? Talvez, acho que vai ser a quarta que eu vou cobrir. Tô bem animado, cara, tô bem animado. Porém, não vou falar de trade deadline nesse vídeo. Não vou falar muito ainda sobre trocas, sobre movimentações que podem acontecer nos próximos dias. Só que nesse vídeo eu irei falar sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma boa rodada nesse domingo. Foi uma rodada marcada por algumas viradas. Tivemos algumas viradas nessa rodada. Tivemos alguns reencontros também nessa rodada. Marcus Smart reencontrou a torcida do Celtics, tivemos o Bradley Beal reencontrando a galera ali do Washington Wizards. Foi uma rodada bem legal e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E ativa a notificação, hein? Vira e mexe, alguém aparece aqui falando: ah, Luiz, não recebeu o vídeo. É porque você não ativou a notificação. Se você ativar a notificação, o YouTube vai encher seu celular de notificação quando tiver vídeo aqui no canal, porque aqui é vídeo toda hora. Então toda hora vai pingar a notificação. Então, se você por acaso não tem recebido os vídeos e quer receber, se inscreve e ativa a notificação. Ativa o sininho, que aí tudo fica beleza, tá bom? Então, sem mais enrolação, já enrolei quase 4 minutos, meu Deus do céu, peço perdão. Vamos iniciar falando sobre Orlando Magic e Detroit Pistons. Esse aqui, cara, foi um jogo onde o Pistons lutou muito. Sabe, o Pistons jogou bem aqui. Fez um bom trabalho, sabe, o All-Star Thompson teve um dos seus melhores jogos na temporada, 17 pontos, 7 rebotes, 3 bloqueios, uma baita de uma entrega nos dois lados da quadra. O Pistons praticou um basquete bem decente, só que no fim acabou prevalecendo o talento do Orlando Magic. O Orlando, por ter jogadores mais talentosos e jogadores mais maduros, acabou vencendo o Pistons, que lutou, que brigou, mas que não conseguiu sair com a vitória. O Magic venceu por 111-99 e o destaque foi o Franz Wagner. O Banchero também jogou bem, foi um bom jogo do Banchero, mas o Franz Wagner foi sacanagem, pô. 38 pontos para ele, empatou com seu career high, e desses 38, 27 foram no segundo tempo e 16 no quarto período. Franz Wagner acabou com o jogo, o Pistons não teve resposta para o Franz Wagner e o Orlando acabou garantindo sua 27ª vitória e o Pistons sofreu sua 43ª derrota. E, cara, eu bati muito já no Pistons. Já critiquei muito o Detroit,
já critiquei demais o Monty Williams, só que nessas últimas semanas, cara, o Pistons tem apresentado um basquete melhor. Antes, até o fim de dezembro, o Pistons não parecia um time de basquete. Parecia um time amador. A verdade é essa. Só que de janeiro pra cá, as coisas deram uma melhorada. É óbvio que as derrotas não pararam e nem vão parar, tá? Só que o Pistons tem jogado um basquete melhorzinho. O Pistons hoje parece um time de basquete. Sabe, executa boas jogadas, vira e mexe, entrega uma boa defesa em alguns momentos. Então, a derrota de ontem me deixou chateadinho porque o Pistons merecia a vitória. O Orlando não tá jogando muito bem. O Orlando tá vencendo, mas assim, não tá convencendo. O Orlando tem vencido muito mais no talento individual do banqueiro, do próprio Franz Wagner, do que no coletivo. Então ontem o Pistons merecia a vitória. Eu acho que seria importante pro Pistons vencer para coroar essa melhora, mas não aconteceu. Não aconteceu, o Orlando venceu. Nada contra o Orlando Magic também, pelo amor de Deus. Eu adoro o Orlando, já defendi demais a molecada da Disney. Só que nesse momento, o Magic não tá merecendo as vitórias. Não tá convencendo. O Pistons merecia ontem vencer. Pelo menos na minha visão, tá? Mas não é um ataque ao Orlando Magic, não. Só queria que o Pistons vencesse pra dar uma moral pra molecada, pô. A molecada merece. O All-Star Thompson ontem jogou pra cacete, pô. Seria muito legal se o Pistons tivesse vencido. Vamos seguir o vídeo falando sobre o primeiro reencontro do Domingão, que foi o reencontro do Bradley Beal com o Washington Wizards. Desde que ele foi trocado pro Phoenix, ele não tinha, né, reencontrado a torcida do Wizards, e ontem tivemos o reencontro. Eu tenho certeza que a torcida do Wizards ficou com saudades do Bradley Beal, porque o que ele fez ontem foi brincadeira, pô. Bradley Beal ontem deu uma masterclass ofensiva. Jogou muito, foi um dos melhores jogos do Bradley Beal em muito tempo. Em muito tempo. Nada que a lei do ex não resolva, né? O Bradley Beal tava jogando meio mais ou menos, mas aí a lei do ex baixou e o cara destruiu. Foi um jogaço do Bradley Beal. Foram 43 pontos, cara. 43. Ele teve 16 de 21 de field goal e chutou 4 de 5 na bola de 3, pô. Ele quase não errou. Ele quase não errou. Fora que distribuiu 6 assistências. O Bradley Beal acabou com o jogo. Foi o grande nome desse atropelo do Phoenix Suns por 140-112. Só que mesmo tendo atropelado o Wizards, mesmo a torcida, né, tendo que ver o seu ex-ídolo acabar com o seu time, a torcida do Wizards aplaudiu o Bradley Beal no final do jogo, mostrando muito respeito à trajetória do Bradley Beal no Wizards. Claro que lá ele não ganhou nada, não foi campeão, não chegou nem perto disso, mas na verdade, a enorme maioria das alegrias desses torcedores do Wizards nos últimos anos, elas só foram possíveis, essas alegrias só aconteceram por conta do Bradley Beal. Considerando essa história recente, eu acredito que o Bradley Beal foi o grande ídolo do Wizards, né? Foi o grande ídolo de uma boa parte desses torcedores. É claro que teve também o John Wall, que marcou o seu nome, um dos grandes jogadores até da história do Washington Wizards. Dá pra gente colocar esse rótulo no John Wall, mas o Bradley Beal também. O Bradley Beal sempre se dedicou no Wizards. É claro que em vários momentos ele priorizou a grana ao invés da competitividade, mas ele tava lá, sabe? Batalhou, então foi muito legal ver a torcida do Wizards valorizando o que o Bradley Beal fez. Achei muito bonito. Achei muito bonito os aplausos que ele recebeu. Mas no fim, quem venceu foi o Phoenix, 29ª vitória do Phoenix Suns, e o Wizards foi mais um a chegar à marca, a alcançar a marca de 40 derrotas na temporada. Ei, Washington Wizards, hein? Mas parabéns para os torcedores que mostraram respeito para o Bradley Beal. Outro reencontro de ontem, talvez tenha sido até o reencontro mais emocionante de ontem, foi o reencontro do Marcus Smart com a torcida do Celtics lá no TD Garden. O Marcus Smart, que foi um dos grandes nomes do Celtics nos últimos anos, ele era visto
como coração desses Celtics nos últimos anos, ele reencontrou, né, ontem a torcida. Infelizmente, por conta, né, da lesão que ele tem no dedo, ele não jogou, mas ele fez questão de ir ali para a quadra, de ficar ali no banco do Memphis, e ele recebeu todo o carinho da torcida do Celtics. Ele foi recebido com aplausos, a torcida do Celtics até ficou gritando, né, que amava ele, nós amamos Marcos. Os jogadores do Celtics, né, abraçaram, deram todo o carinho do mundo pro Smart, que foi um cara muito importante para esses Celtics. Assim como o Bill, ele não ganhou, não foi campeão, né, pelo Celtics, não foi campeão pelo seu ex-time, mas ele, pô, se sacrificou muito, cara. Né, o Marcus Smart, ele foi um cara que, assim, que foi crucial para a montagem desses Celtics. Eu tenho certeza que Tatum, que Brown são muito gratos ao Marcus Smart, que foi meio que o irmão mais velho dessa galera. E em quadra, cara, toda a noite ele dava vida. Ele jogou mal em vários momentos. Em vários momentos ele não entregou tecnicamente, mas na questão da vontade, ele sempre entregou 120%. Um cara que nunca se preocupou em sacrificar o seu corpo para salvar uma bola ou para impedir uma jogada do adversário. Tanto que ele sofreu com muitas lesões, né, na sua passagem pelo Celtics, muito por conta desse excesso de vontade. Mas era um cara que dava gosto de assistir com a camisa do Celtics. Dava gosto, velho. Um jogador raçudo, um jogador que tinha tem, né, uma identificação muito forte com a franquia. Foram bons tempos do Marcus Smart em Boston. Com certeza a torcida sente muita falta dele. Foi um cara que foi depoy jogando pelo Celtics, então foi um jogador que marcou sim seu nome, marcou seu nome na história do Celtics. Assim como o Bill, considerando essa história recente do Boston Celtics, ele é um dos grandes ídolos de muitos torcedores. Tem muita gente que começou a torcer para o Celtics tendo o Marcus Smart como um dos seus ídolos. Então, foi muito legal ver que a torcida do Celtics tem esse respeito, esse carinho, esse amor pelo Marcus Smart. Eu tenho certeza que ele saiu do TD Garden ontem com a sensação de que, putz, velho, eu fiz bem meu papel aqui. Eu cumpri o meu papel aqui, sabe? Eu acho que ele saiu com esse sentimento. Então foi bem emocionante. Foi bem emocionante ver o reencontro dele. Mas pro Grizzlies não foi uma tarde muito boa, porque o Grizzlies foi amassado pelo Celtics. O Memphis entrou em quadra com uma porrada de desfalque, né? A maioria dos jogadores que jogaram ontem pelo Memphis talvez nem estivessem na NBA se não fossem os desfalques do time. A verdade é essa. E aí, enfrentando um Celtics completinho ali, jogando no TD Garden, tudo, não teve jeito, cara. O Celtics amassou do começo ao fim. O Jason Tatum teve uma atuação brilhante de 34 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Jason Tatum, que inclusive não sabe o que é perder pro Memphis Grizzlies, hein? Nunca perdeu pro Memphis na carreira. Jason Tatum ontem jogou muito. E o Celtics venceu com zero dificuldades, 131-91, 38ª vitória do Celtics na temporada, 32ª derrota do Memphis, mas foi bem legal acompanhar o jogo para ver o carinho do torcedor do Celtics com o Marcus Smart. Valeu a pena assistir o jogo por conta disso. Vamos seguir falando sobre Pacers e Hornets. Aqui foi um atropelo, né? Foi mais um atropelo na rodada. O Pacers amassou o Hornets do começo ao fim e venceu por 115-99. Vale falar sobre o bom desempenho defensivo do Indiana ontem. Eu sei que era um Hornets sem Lamelo, tá? Eu sei. Mas o Indiana nessa temporada, cara, vinha sofrendo defensivamente contra todos os times. Qualquer time metia mais de 100 pontos no Indiana. Ontem não aconteceu isso. O Indiana limitou o Hornets a 99 pontos, limitou o Charlotte a apenas 13 pontos no primeiro quarto. Então acho que vale a pena fazer um elogio à defesa do Indiana, que é uma das piores, se não a pior da temporada, mas ontem fez um bom trabalho e mostrou que
existe ali uma melhora. Destaques individuais do jogo, pelo lado do Indiana, Pascal Siakam, 25 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, mais um jogo bem completo, bem sólido do Siakam. Pelo lado do Hornets, vale falar sobre o career high do Brandon Miller. Brandon Miller, que tem crescido muito de produção nas últimas semanas. Ontem teve mais um bom jogo de 35 pontos. Career high dele, maior marca de pontos dele na sua curta carreira na NBA. Quem também venceu sem muitas dificuldades foi o Minnesota, jogando em casa. O Minnesota venceu bem o Houston por 111-90, jogo muito bem controlado pelo Minnesota do começo ao fim. A defesa fez um excelente trabalho. No ataque, o Anthony Edwards entregou 32 pontos com 50% de aproveitamento nos arremessos. Inclusive, dos 32 pontos que ele marcou, 26 foram no segundo tempo. Então, segundo tempo do Anthony Edwards foi espetacular. E o Minnesota venceu tranquilamente. 35ª vitória do Minnesota na temporada. 26ª derrota do Houston Rockets, que não consegue embalar, velho. É impressionante como o Houston não consegue vencer, sei lá, 5 jogos seguidos. É bizarro. Vamos agora falar sobre um dos grandes jogos da rodada de ontem, que foi Clippers e Miami. Foi um jogo bonito? Não. Foi um jogo movimentadaço e tudo? Não. Mas foi um jogo muito competitivo e foi um jogo muito pegado, né? Foi um jogo com clima de Libertadores e foi um jogo onde o Clippers venceu por 103-95 depois de muita luta. Primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo marcado por 2 ataques pouco produtivos e 2 defesas muito boas, né? As 2 defesas brilharam ali no primeiro tempo, né? As defesas forçaram muitos turnovers, forçaram muitos arremessos errados e o primeiro tempo terminou empatado em 43-43. No terceiro quarto, o Clippers conseguiu dar uma melhorada, conseguiu se soltar um pouquinho mais no ataque. Harden e Kawhi foram bem produtivos, foram muito bem ali no terceiro quarto e chegaram a colocar o Clippers 10 pontos na frente. Só que ali no finalzinho, o Butler e o Rozier conseguiram, né, diminuir o prejuízo e o quarto período começou com o Clippers vencendo por apenas 2 pontos, né? O que era 10 de vantagem caiu para apenas 2 por conta pelo bom final de terceiro quarto que o Butler e o Rozier tiveram. Quarto período começou equilibrado, né? As 2 equipes ali não conseguindo desgarrar, só que aí o James Harden desequilibrou. Né? O James Harden começou a cavar muita falta, começou a acertar muito arremesso contestado e começou a fazer o Clippers abrir vantagem. O Clippers foi abrindo, né? O Harden chegou a colocar o Clippers 10 pontos na frente e aí o Miami acabou não tendo resposta, né? A defesa do Clippers fechou muito bem o jogo e a partida terminou com o Clippers vencendo 103-95. Com essa vitória, o Clippers chegou a 33 vitórias na temporada, campanha 33-15. Já o Miami sofreu sua 24ª derrota. Clippers segue, subindo na Conferência Oeste. Destaques do jogo, pelo lado do Clippers, Harden e Kawhi. Harden terminou com 21 pontos, sendo 10 no quarto período, 8 rebotes e 11 assistências. Número interessante, viu? Segundo a ESPN Stats em Info, o Clippers está 15-2 quando o Harden distribui mais de 10 assistências. Ou seja, quando o Harden consegue distribuir mais de 10 assistências, quando ele consegue colocar para fora todo esse seu lado playmaker de elite, o Clippers tem vencido bem mais do que perdido, né? São 15 vitórias e só 2 derrotas quando ele consegue passar das 10 assistências. Isso é uma boa ilustração do impacto que o Harden está tendo nesse time. E aí, precisamos falar o seguinte. Ele realmente é o sistema, né? Essa parada do Harden ser o sistema acabou gerando muita polêmica quando ele foi pro Clippers, porque teve um jornalista, um comentarista, na verdade, que falou que o Harden não é sistema de nenhum lugar, que ele não consegue mais ser o sistema de nenhum time. E aí o Harden, ele tá meio que calando a boca desse cara e calando a boca de todo mundo que
né, concordou com ele, e eu me incluo. Quando esse comentarista falou sobre essa questão do sistema do Harden, eu concordei, eu falei, cara, realmente, eu acho que o Harden hoje, ele não consegue ser o sistema de um time, né? Um time não pode jogar em função do James Harden. E o Harden tá mostrando que eu e esse cara e todo mundo que concordou com ele estávamos errados. O Harden está sim sendo o sistema do Clippers. É óbvio que o sucesso do Clippers não passa só pelo James Harden, mas ele tá tendo uma parcela de responsabilidade muito grande nesse sucesso do Clippers. Então o Harden ele tá calando a boca de geral, velho. Tá jogando muito. E aí eu vou levantar o seguinte questionamento. Merecia ser All-Star? James Harden? Comenta aí que eu quero saber. Além dele, o Kawhi também fez um jogo muito bom, principalmente na defesa. Ontem vimos o porquê que o Kawhi é um dos grandes defensores da NBA nesse século. Ontem foram 25 pontos, 11 rebotes, mas ó, 2 roubos de bola, 2 bloqueios e sabe quantos arremessos o Miami conseguiu acertar quando o Kawhi estava na marcação? 2. 2. Ele só cedeu 2 arremessos no jogo inteiro. 2 arremessos certos. O cara é um defensor absurdo, velho. O que o Kawhi defende é sacanagem. Que defensor, que defensor. Vamos seguir falando sobre talvez o grande jogo da rodada de ontem, o jogo mais movimentado, que foi Thunder e Toronto, cara. O Toronto quase cometeu o crime no Paycon Center, cara. O Toronto foi pro jogo de ontem querendo ser zebra, querendo surpreender, quase conseguiu, mas não conseguiu, porque no final o Thunder conseguiu virar o jogo, conseguiu vencer por 135-127. Foi uma remontada de mais de 20 pontos, cara. Mais de 20 pontos. Acho que foram 23 pontos que o Thunder tirou. Foi uma remontada incrível. Eu vou contar um pouquinho da história do jogo. Logo no primeiro quarto, o Toronto deixou muito claro que a noite do Thunder não seria fácil. O Toronto, ofensivamente, foi excelente no primeiro quarto. Depois ali de 6 minutos de muita trocação, o Toronto, nos últimos 5 ali do primeiro quarto, marcou 15 pontos, cedeu apenas 7 e conseguiu abrir 6 pontos de... 6 não, conseguiu abrir 10 pontos de vantagem. No segundo quarto, o ataque do Thunder não funcionou, tá? Não funcionou. O Oklahoma chegou a ficar quase 4 minutos sem nem pontuar no segundo quarto. E o Toronto capitalizou muito bem em cima disso. O Toronto começou a pontuar bem, começou a contra-atacar muito bem. E o primeiro tempo terminou com o Raptors vencendo por 16 pontos. E no comecinho ali do terceiro quarto, a vantagem do Toronto chegou na casa dos 20. Chegou na casa dos 20, só que aí a recuperação do Thunder começou, né, com o Shai. Muito bem produtivo, né, juntamente com o Giddey, com o Chet, com o próprio Lugendort. O Oklahoma foi tirando a diferença, venceu a parcial por 34-24 e foi para o quarto período tendo que tirar apenas 6 pontos. Né? O Thunder, que chegou a perder por mais de 20, diminuiu para apenas 6 no fim do terceiro quarto. E aí no quarto período a reação não parou. O Shai continuou jogando bem pra caramba e aí brilhou a estrela de quem? Do Aaron Wiggins. O Aaron Wiggins, que tem feito uma temporada bem sólida, né? Tem vindo muito bem do banco, brilhou no final do jogo, né? O jogo chegou ali nos últimos minutos, né? Chegou ali no último minuto, na verdade, com apenas 2 pontos separando as duas equipes. Toronto conseguiu conservar 2 pontinhos de vantagem chegando ali no minuto final, só que nos últimos segundos o Aaron Wiggins se aproveitou de um puta passe do Josh Giddey e conseguiu empatar o jogo e levou o jogo para a prorrogação. Na primeira prorrogação, nada se resolveu, o jogo seguiu igual, só que na segunda prorrogação, aí sim o Thunder foi superior, o Thunder marcou 17 pontos ali, né, nos 5 minutos ali da prorrogação, e foi com uma bola do Aaron Wiggins, faltando 1 minuto e pouco para acabar, que o Thunder girou a faca, né, que o Thunder meteu ali a dagger e garantiu a vitória. Bolaça de 3, inclusive, do Aaron Wiggins, hein? Bolaça de 3 dele. Oklahoma tirou, né, os 20 pontos ali de desvantagem e garantiu a sua 35ª vitória na temporada. Já Toronto sofreu sua 32ª
derrota na temporada. Mas foi jogaço, cara. Foi jogaço, né? O Thunder teve 5 jogadores pontuando na casa dos 20. Josh Giddey, que foi um dos grandes nomes da virada, terminou o jogo com 24 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. O Shai terminou com 23 pontos, 9 rebotes e 14 assistências, fora 3 bloqueios que ele conseguiu no jogo. O Chet, 22 pontos, 4 bolas de 3 e 2 bloqueios na partida. Luguentz Dort, 22 pontos e 5 bolas de 3. E o nosso querido Aaron Wiggins terminou com 20 pontos e foi o responsável pelas bolas que... pelas cestas que mataram o jogo, né? Que ele foi o responsável pela cesta que empatou o jogo e forçou a prorrogação, e foi o responsável pela bola de 3 que acabou com a partida. Então o senhor Aaron Wiggins ontem foi clutch demais, foi clutch demais. Pelo lado do Toronto, vale falar sobre o RJ Barrett, que terminou com 23 pontos, Quickley terminou com 17 pontos e 11 assistências, e eu também queria destacar muito o Dennis Schroeder, que saindo do banco, entregou 19 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Como eu adoro o Dennis Schroeder. Sou fã do Dennis Schroeder. E por falar em virada, ontem tivemos mais uma virada na rodada, e essa aqui, cara, foi mais bizarra do que a do Thunder. O Jazz venceu o Bucks por 123 a 108, só que o Bucks chegou a ganhar por 14. 14. Chegou a abrir 14 pontos no quarto período. E aí, no quarto período, o Bucks simplesmente colapsou. Simplesmente entrou em colapso e tomou uma virada inacreditável. O Jazz começou o jogo melhor, né? O primeiro quarto do Jazz foi excelente, conseguiu abrir ali 6 pontos de vantagem no primeiro quarto. No segundo quarto, o Bucks reagiu, conseguiu uma parcial de 37 a 21, virou e foi pro intervalo vencendo por 10. No terceiro quarto, o Bucks aumentou a vantagem para 12 e aumentou para 14 no quarto período. Só que aí o time simplesmente parou de jogar. O Bucks parou de jogar basquete. O Jazz começou a pressionar, começou a pontuar e o Bucks não teve resposta. Não teve resposta. E assim, Bucks com Lillard, com Giannis, os caras estavam lá. E tomando na cabeça, tomando na cabeça. Faltando ali uns 6 minutos, o Markkanen virou o jogo com a bola de 3. E a partir daí, meu amigo, o Jazz não olhou mais para trás. O Jazz só foi aumentando a vantagem, só foi pontuando mais. E o quarto período terminou com a parcial de 40 a 13 pro Jazz. 40 a 13. E com o Jazz vencendo por quase 20 pontos. Foi bizarro, cara. Foi bizarro o que aconteceu com o Bucks. Eu sei que o Bucks vinha de back-to-back e tudo, mas, irmão, tomar uma virada dessa, colapsando do jeito que colapsou no quarto período, cara, foi inacreditável. Foi inacreditável. Baita virada do Jazz. 25ª vitória dos caras. E o Bucks sofreu sua 17ª derrota. E essa é uma daquelas derrotas que serão lembradas. Que serão muito lembradas. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Os caras da virada foram Markkanen e Keyonte George. Os dois combinaram para 18 dos 40 pontos que o Jazz marcou no quarto período. O Keyonte George, que é novato, terminou com 19 pontos, com 54% de field goal, jogou muito bem. Inclusive, deveríamos estar falando mais sobre o Keyonte George, hein? O moleque tá tendo uma temporada de calouro excelente. Já o Markkanen marcou 8 pontos ali no quarto período, matou a bola da vitória, a bola que... não da vitória, mas a bola que virou o jogo pro Jazz, e terminou o jogo com 21 pontos. Pelo lado do Bucks, o único destaque positivo mesmo é o Giannis. 33 pontos, 13 assistências, fez a parte dele. Agora, o resto, principalmente o senhor Damian Lillard, cara, foi vergonhoso. O Lillard, que contra Dallas teve uma das suas melhores atuações nos últimos anos, ele errou apenas um arremesso contra Dallas. Ontem, o cara teve 5 de 18 no field goal e 1 de 8 para 3. 1 de 8. Contra Dallas ele errou um arremesso só. Acertou tudo para 3. Ontem, 1 de 8. É por essa inconsistência do Lillard que eu não consigo achar que ele merece ser All-Star. Todo respeito. Mas o Lillard está tendo uma temporada muito inconsistente.
talvez a mais inconsistente da carreira dele. Então, cara, assim, é duro, velho. É duro defender o Damian Lillard. Ele tem noites mágicas e noites horrorosas como a de ontem. Bizarro, cara, bizarro o Lillard, depois do jogo que fez contra a Dallas, jogar o que jogou ontem. Inacreditável. E pra fechar o vídeo, falar sobre uma vitória tranquila, né? O Denver encarou o Blazers, até teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Denver dominou, Jokic e Murray controlaram muito bem o jogo, e o Denver saiu com uma boa vitória por 112-103. Essa foi a 35ª vitória do Denver. Denver tem campanha 35-16. Já o Blazers sofreu sua 35ª derrota, campanha 15-35. Destaques do Denver: Jokic e Murray. O Jokic terminou com 29 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Jamal Murray terminou com 21 pontos e 10 assistências, tá bom? Rapaziada, é isso, tá? Esses foram os destaques da rodada de ontem. Se gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem o League Pass e quer ter para não perder nenhum jogo da temporada, usa o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para se cadastrar, porque aí você tem todos esses benefícios e ainda ajuda o titio. Então, se puder dar essa moral, eu vou agradecer demais. É isso, turma. Grande abraço e nos vemos no decorrer do dia, no decorrer da semana, com muito conteúdo. Tchau, tchau.